Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, estamos hoje para fazer a leitura diária da nossa segunda lição, que traz por título a doutrina sobre Deus. E o texto para a nossa meditação nesse dia, nessa terça-feira, está no capítulo 14 do livro do Êxodo. O verso é o verso 19 e o verso 20, que diz assim: E abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou aos teus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu dízimo de tudo. Amém. Amados, esse versículo aqui todo mundo conhece, todos os irmãos leitores da palavra de Deus, sabem que isso aqui foi o encontro de Abraão com Melquisedeque, rei de Salém, o homem que não tem a sua genealogia na Bíblia. Nós não sabemos quem é o pai, quem é a mãe, porém a Bíblia diz que ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Abraão se dispôs a libertar o povo de Sodoma juntamente com Ló, e que houve aquela guerra dos 4 reis contra 5, e a Bíblia diz que Sodoma foi levada cativa, também Ló, sua família. Aí a Bíblia diz que Abraão dispôs com seus 318 homens, nascidos na sua casa, na sua tenda, homens que viviam ao seu trabalho. Deus o capacitou, então ele tomou de volta todo aquele povo que foi levado cativo, todo o gado, todas as ovelhas, tudo que tinha levado. E a Bíblia diz que o rei agora propôs em dar tudo para Abraão, em gratidão pela liberdade. Abraão disse: eu não quero nem uma correia do sapato seu. Você dá para os rapazes que foram comigo, o que for justo para eles, porém eu não quero. Deus tem me abençoado. Para depois dizer que eu tenho as coisas que foi você que me deu. E nesse meio de tempo, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe para Abraão vinho, pão, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. Amados irmãos, Deus sempre provê de alguém para te ajudar na hora da necessidade. Deus sempre provê de alguém para estender a mão na hora que você precisa. E nós estamos falando da doutrina sobre Deus, e nós não poderíamos falar de um Deus que não tivesse um testemunho para nós dizer nesse momento sobre ele. Porque Deus, ele é o autor de todas as coisas. Ele criou o mundo, criou o homem, criou o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, o mar, os peixes, os animais, então tudo. Como diz o Salmo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Aleluia. Então não precisa ninguém gloriar, pensar: eu sou dono disso, dono daquilo, eu sou mais rico que fulano e eu posso me apresentar, eu posso demonstrar que eu tenho mais coisa do que fulano. Não precisa, gente. Tudo é de Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo que nele habita. Então tem gente que gosta de ficar ostentando, né? Ele não pode ter nada mais do que o seu irmão, que ele fica ostentando aquilo para humilhar o outro que não tem. Deus não agrada dessas coisas. Deus tem me dado esta graça. Eu já tirei muito carro zero, gente, nas concessionárias. Tem vezes que eu tirava carro, teve um ano que eu tirei uns 3 carros zero, uns 2 ou 3. Aí, tinha vezes que eu vendia os carros, tinha gente que nem sabia que eu tinha aquele carro. Por quê? Na hora que eu tirava no tapete vermelho, eu sentava naquele carro e dizia: Deus, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu nunca pensava que eu ia ter o direito de comprar um carro novo. Eu agradeci a Deus, mas porém eu não tocava trombeta porque poderia ter alguém que ficava assim humilhado. Então,
vamos saber nos portar diante das circunstâncias da vida e reconhecer que a honra, a glória, a exaltação é para Deus. Então Deus, agora o sacerdote Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, veio e abençoou Abraão. E Abraão agora tomou o dízimo de tudo e deu a Melquisedeque, e a sua bênção foi garantida. Eu fico analisando, já que eu estou no assunto, tem gente que detesta, a gente abre a internet, tanta gente dizendo que o dízimo não é bíblico, que o dízimo é aquilo. Gente, só para quem não lê Bíblia, você vê o dízimo desde o princípio até no Novo Testamento, no final. Dízimo é um ato de gratidão, de sinceridade, de reconhecimento, não é isso? Que Deus nos abençoe. Já imaginou se Deus não quiser dar nada para nós? Ele não dá nada. Mas quando Deus quer abençoar, eu lembro uma vez que o pastor Zé Fernandes ainda era vivo, e conversando com um menino, um deles falou assim, não, quando Deus quer abençoar, pode ser em cima de uma pedra que Deus abençoa. E é verdade. Quando Deus quer abençoar, meus irmãos, se a mão de Deus estiver estendida sobre nós, como a mão de Deus estava sobre a vida do patriarca Abraão, ele poderia enfrentar as batalhas, Deus estava com ele. Então, fique tranquilo, confie em Deus, entregue a Ele as suas ansiedades, entregue a Ele os seus desejos nesse ano de 2025. Confia. Abraão, com 318 homens, enfrentou aquela batalha tão ferrenha, mas a vitória foi dele, porque Deus estava com ele. Se Deus estiver conosco, nós transpomos as montanhas e chegaremos do outro lado. Que a bênção do eterno Deus esteja sobre a vida de cada um que acompanha as leituras diárias, cada um que nos vê através da internet. E que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que a bênção do eterno esteja sobre a vida do meu pastor presidente, dos meus colegas de escola bíblica, de pré-aula, de leituras diárias. Que Deus abençoe os comentaristas da nossa revista. Que o Senhor nunca deixe faltar conhecimento e graça para cada um deles, porque nós estamos empenhados em uma obra que tem um valor muito grande. Eu estava conversando aqui ontem com o pastor Willi, dizendo, eu até falei para o pastor Adair, se quisesse me substituir nos meus cargos que eu tinha aí na igreja, eu vou ficar uns 4 meses aqui parado. E ele disse, não, vamos continuar, os irmãos que estavam com o senhor vai prosseguindo. Então o que eu posso fazer, eu estou fazendo, estou aqui lendo a palavra de Deus, orando pela igreja, pela direção da igreja, por tudo. E também contribuindo aqui nas leituras diárias, pré-aula e também algumas lives que eu faço, meus irmãos. Eu faço isso aí para glorificar o nome do Senhor. E muitas pessoas têm falado que têm acompanhado, ouvido a palavra de Deus. Eu estou usando isso aqui para propagar a palavra de Deus. Então, aqueles que quiserem nos assistir no Facebook, sempre nós temos uma palavra ali e nós falamos sobre a Bíblia Sagrada. Então, Deus abençoe e vamos continuar aprendendo essa semana sobre a doutrina de Deus. Aleluia! Na semana que entra vamos falar sobre a doutrina de Cristo e assim vamos falar sobre as doutrinas. Doutrinas é um conjunto de lei que rege um povo ou um grupo de pessoas. Então, vamos acompanhar e ter o prazer de ser regido pela santa e gloriosa palavra de Deus. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.